Depois de hibernar por uma década, o Rei dos Monstros volta em O Retorno de Godzilla, mais conhecido como Godzilla 1985. E por mais que esse seja o 16º filme do Lagartão Atômico, esse é na verdade uma sequência direta do primeiro filme de 1954. Mas ainda assim, levando em consideração os 30 anos que se passaram. Essa decisão foi tomada para que toda a galhofada da era Showa fosse deixada de lado e a história pudesse seguir um rumo mais sério, sombrio e aterrorizante como o original. Principalmente porque esse filme abordaria diretamente a questão da Guerra Fria, assim como fez Rocky 4 e os outros filmes do 007 na época. Mas vamos lá, o filme começa com uma embarcação sendo atacada pelo Godzilla que acaba de despertar. O barco fica largado no mar até que um repórter chega para investigar o que aconteceu. E ao embarcar ele se depara com... Ô porra! Seu Madruga? Claro que não. São os cadáveres da tripulação, que foram mortos não pelo Godzilla, mas por um parasita que estava grudado em seu corpo e que durante o ataque caiu no barco. Pois é, esses bichos chamados Shockers são parasitas que se alimentavam do sangue do Godzilla e por isso se tornaram essa panqueca voadora com garras. Uau, isso parece interessante. Eu imagino o que pode vir disso. Pois é, vai ficar só na imaginação mesmo, porque esse bicho logo assim que aparece é morto na facada pelo único tripulante vivo. Após levarem esse tripulante para um hospital, um cientista mostra algumas fotos do Godzilla original para ele confirmar se o ataque foi causado pelo Lagartão Atômico. E depois da confirmação, o governo japonês decide manter em segredo o retorno de Godzilla para não gerar pânico. Mas o desgraçado destrói um submarino soviético, o que acaba gerando uma crise diplomática, onde os soviéticos acusam os Estados Unidos de terem destruído o submarino. Essa crise poderia resultar em uma guerra nuclear, e para evitar tal cenário, os japoneses revelam a existência do Godzilla e uma grande reunião de emergência acontece para discutir uma ideia decente de como derrotá-lo. Sem pensar no estrago que isso poderia causar novamente ao Japão, os Estados Unidos e a União Soviética jogam a ideia de atacar Godzilla com bombas atômicas. Mas o primeiro-ministro japonês, para não mandarem os dois tomarem no cu, fala que nenhuma arma nuclear será lançada em território japonês. Eu imagino o porquê. Em vez de insistir nos armamentos atômicos, os japoneses têm outras ideias. Durante um ataque de Godzilla em uma usina nuclear, os humanos perceberam que ele é atraído para longe por conta do canto de passarinhos. E isso dá ideia para os japoneses criarem um dispositivo que emite um sinal para atrair Godzilla para onde eles quisessem. Porém, antes que esse dispositivo ficasse 100% pronto para o uso, Godzilla aparece em Tóquio e começa a tocar o seu icônico terror. E para não ficar na mesmice de sempre, o exército japonês, além de usar tanques, mísseis, jatos, sushi e lasers, decidem usar um novo trambolho armado até os dentes chamado de Super X, que é radicalmente muito bem armado a ponto de conseguir atordoar o Godzilla. Mas como já dizia a peça do Joseph Kleber, mas a vida é uma caixinha de surpresas. Durante o ataque, um navio soviético que estava no porto de Tóquio é danificado por Godzilla e por conta de um curto-circuito, o barco acaba acidentalmente dando sinal para uma estação espacial soviética disparar um míssil nuclear na direção de Godzilla. Mas os americanos rapidamente lançam outro míssil que abate o míssil soviético. Na versão japonesa do filme, o capitão do navio soviético tenta desesperadamente impedir o lançamento, mas acaba morrendo no processo. Agora, o que me deixa puto é que na versão americana do filme, essa cena foi reeditada para parecer que os soviéticos propositalmente lançaram um míssil em Godzilla, fazendo parecer que os soviéticos são os malvadões sem noção da história e os americanos os salvadores da pátria. Ai, a Guerra Fria. Uma boa merda. Continuando, a explosão nuclear na atmosfera cria uma tempestade elétrica radioativa que revive o Godzilla. O Super X até tenta mais uma vez atacar o monstrão, mas de saco cheio, o Godzilla derruba um prédio em cima dele. Caralho, eu queria resolver meus problemas facilmente assim também. Por fim, o dispositivo fica pronto e emite um sinal que atrai o Godzilla. Cortando a zoeira, o Godzilla é atraído até um vulcão, onde acaba caindo dentro dele após uma explosão controlada. O vulcão entra em erupção e presume-se que o Godzilla foi morto. Por algum motivo, todos encaram sua morte com uma expressão de tristeza. Ô seus malucos! Esse monstro destruiu Tóquio, morreu gente pra caralho de novo e quase causou a Terceira Guerra Mundial. É pra comemorar! Mas pra dar um crédito, qualquer pessoa ficaria triste com a morte do Rei dos Monstros. Esse é um filme espetacular da franquia. Um pouco mais sério do que os demais, principalmente por abordar a questão da Guerra Fria e por trazer de volta a ideia de que o Godzilla é a personificação incontrolável de uma arma nuclear. A versão americana do filme traz de volta o cara do Pede Mais Um.
Perry Mason. Ah, claro, esse. Mas assim como na versão americana do primeiro filme de Godzilla, ele só tá lá pra narrar o que tá acontecendo enquanto o exército americano tá assistindo às cenas do primeiro filme. Outra coisa que eu amo nesse filme é a luta do Godzilla com o Super X. Os lasers azuis dessa coisa me lembram os phasers da Enterprise original. E talvez seja o mais próximo que eu vá ter de um Godzilla vs Star Trek. Curtiu esse vídeo? Então por que não compartilha com a galera para ajudar a divulgar o canal? E se você ainda não conhece os filmes, curtas e webséries da Deslegendário, por que não dá uma checada? Temos certeza que vocês vão curtir pra caramba. É isso, valeu!